A nossa obra Mosaico de Teodora, ela é um mosaico. O mosaico é quando você cria um desenho através de quadradinhos, que a gente pode chamar de tesselas ou tésenas também. E aí uma relação com o que a gente tem atualmente é a pixel art. Essa estética, por exemplo, Minecraft, o joguinho que são todos quadradinhos que vão formando imagens, ou Pokémon, a primeira geração, quando lançou no Game Boy. Essa aí é só a gente mesmo. Só a gente, né? Mas quando, por exemplo, estamos na época da Copa, né? Estamos falando disso. Em estádios as pessoas levantam, formam aqueles mosaicos, né? Então são quadradinhos. Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. A gente está nas análises de obras visuais do PAS1 e a gente continua aqui na companhia do Rodrigo Issa. E aí, prof, tudo bem? Oi, Sofia, tudo bem? Tudo jóia? E vocês, galera? Bom, hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. E aí, de forma cronológica, a nossa última obra foi o Coliseu, né? E a gente dando continuidade a isso, fazendo essa distinção e essa mudança da Idade Antiga para a Idade Média, a gente vai agora entrar no conteúdo da arte bizantina, né? Quando a gente está falando dessa passagem da Idade Antiga para a Média, a gente está falando dessa separação, essa divisão do Império Romano do Oriente e do Ocidente. E aí, o do Oriente, ali a cidade de Constantinopla, que na verdade se chamava Bizâncio, ela, num período da história, eu não vou entrar em todos os detalhes, datas e tudo, ela se torna a capital da Roma antiga, e depois existe essa separação. Daí começa a tal Idade Média. No Império Bizantino, a arte no Império Bizantino vai influenciar a arte ocidental, a arte na Península Ibérica, na Península Itálica, que vai se espalhar por toda a Europa, que vai ter muitas influências de outros povos também. Mas o principal que a gente precisa saber aqui sobre a arte bizantina, e por consequência também a medieval, é que a gente está falando de obras que vão estar refletindo o período onde a igreja ela vai ser o centro do poder, o centro filosófico, o centro comercial. Tudo vai girar em torno da igreja e dos seus dogmas. Estamos falando de um período onde mais de 90% da população era analfabeta. Então, o que a gente faz? O que os artistas faziam? Vamos criar obras para essa população ler as figuras. Então, a ideia é que eles olhem para a figura, olhem para uma estátua, olhem para uma escultura, a interpretação vem daí. Entendam. Então ali é Jesus. Ó. Ali Jesus do lado de Maria, aqui é fulano de tal, porque eu não sei ler. Eu, no máximo, sei ler um nome, assim, alguma coisa, ou então alguém me fala o nome que tá, mas são desenhos, são pinturas muito esquemáticas, é muito mais para contar uma história do que necessariamente para criar um simbolismo, ainda não existe isso. Ali na música a gente analisou ali 2 ou 3 obras do trovadorismo, que a gente também tá na Idade Média, e a gente coloca esse mesmo ponto, né, de que não existia o registro escrito da obra. A gente vê na literatura também, não existia o registro escrito, porque grande parte da população era analfabeta e a cultura era na oralidade, né? Então aqui a gente tem essa adaptação para as artes visuais. E aí nas artes visuais fica uma cultura também oral, que é passada de forma oral, por isso que as pessoas tinham que ir para a missa, mas elas também não entendiam, porque a missa era em latim. Tinham várias outras coisas, mas existe essa necessidade visual, de comunicar através dessa parte visual. A nossa obra Mosaico de Teodora, ela é um mosaico, como vocês sabem, certo? O mosaico é quando você cria um desenho através de quadradinhos, que a gente pode chamar de tesselas ou tésenas também. E eles são quadradinhos que a gente forma. E aí uma relação com o que a gente tem atualmente é a pixel art, né? Quando a gente vê ali, por exemplo, Minecraft... Achei moderno essa comparação. Porque isso pode cair na prova. Eu pensei na catedral. Não, mas total, a catedral, entre outras coisas que a gente pode colocar, mas a pixel art é uma coisa que... É a modernidade a modernidade e mosaico. Que eu tenho certeza que vocês sabem do que eu tô falando, porque... essa estética, por exemplo, Minecraft, o joguinho que são todos quadradinhos que vão formando imagens, ou Pokémon, a primeira geração, quando lançou no Game Boy. Essa aí é só a gente mesmo. Só a gente, né? Mas quando, por exemplo, agora se você estiver assistindo, talvez quando você já passou disso, mas estamos na época da Copa, né? Estamos falando disso. Em estádios as pessoas levantam, formam aqueles mosaicos, né? Então são quadradinhos. O Mosaico de Teodora, então, ele é uma obra que vai refletir um pouco tanto essa necessidade de afirmação do poder do Império Bizantino quanto da fé.
e nessa estrutura de endeusamento do imperador e, no caso, Teodora, a imperatriz, esposa do imperador. Essa obra, ela fica localizada na cidade de Ravenna, na Itália. A basílica dela é a Basílica de San Vitale ou São Vital, certo? A basílica é uma das 8 construções desses monumentos que fazem parte da cidade de Ravenna e que são consideradas patrimônio cultural da Unesco desde 1996. Uma coisa também que é uma coisa que a gente segue muito aqui dentro do nosso estudo é justamente esse entendimento de que as obras elas fazem parte de uma construção de saber da humanidade. Quase todas as obras são patrimônio cultural da humanidade. Quase todas. Essa aqui é mais um exemplo delas. Então, essa igreja, ela vai ter características estruturais, arquitetônicas diferentes do que era comum a gente ver na própria Idade Média, mas a grande ideia que a gente precisa ter aqui não é sobre essa estrutura e a arquitetura da própria igreja, mas sim o que a gente precisa entender a respeito do mosaico e o que ele está comunicando. Bom, o que a gente pode entender e o que a gente sabe sobre tudo isso? Essa foi uma basílica que ela está ali dentro de uma... Ela foi encomendada durante o Império Gótico, né? E ela vai ser justamente fruto de uma conquista, né? Justamente do Império Bizantino para poder conquistar aquela região. Uma vez que ele conquista aquela região, eles vão então ornamentar essa igreja com imagens para reforçar o Império Bizantino e a sua legitimização. Com isso, uma das coisas que eles vão justamente representar, e a gente vai, se vocês fizerem essa análise, derem uma olhada e tudo mais, eu convido vocês a darem uma olhada nessa basílica, a gente vai ver que ela tem características arquitetônicas muito parecidas com a Roma antiga, a presença de arcos, a presença de cúpulas, entre outras coisas. E uma das coisas que a gente tem é uma cúpula, é justamente aquele teto, ou uma abóboda, é aquele teto esférico, certo? Até aqui esférico para a gente entender. E essa esfera, aqui, a nossa obra, ela está abaixo de uma semisfera disso, uma abside, certo? Quando você tem uma cúpula pela metade, a gente tem uma abside. Essas nomenclaturas, elas são bem importantes, né, próprio quando a gente fala de artes no período medieval, é ali que a coisa gosta de caminhar, né? Porque a afirmação do item, ela vai estar assim: o mosaico de Teodora está localizado abaixo da abside principal, ao leste da nave central da igreja. É um fato, mas são nomes chatos. E aí você desespera. Você fala, então, gente, que é nave central, abside? Meu Deus, o que é isso? Então, tenham isso em mente de vocês. Acalma o coração que esse volume de informação que a gente coloca aqui, ela colabora muito para a consolidação do conhecimento em volta dessa obra, isso. E aí sim, para você sobreviver aos itens. Mas não é tão difícil assim, não. Quanto mais da história você aprende, né? Quanto mais do contexto você pega, mais fácil fica de compreender o resto. Vai ficando para a gente entender. O que a gente precisa saber, então? Nesse mosaico, nessa abside, exatamente, na verdade, ela é, vamos dizer assim, a consagração da igreja. Então, a abside, essa cúpula, essa meio cúpula, né, esse semicírculo, nesse semicírculo a gente tem a figura de Jesus, certo? Ao lado dele a gente tem outras figuras importantes, anjos e tudo mais, figuras importantes na construção da própria igreja, da Basílica da cidade de Ravenna, de São Vitale, e nessa cúpula a gente tem de um lado aqui Jesus, e ao lado de cada um deles embaixo, nós temos um mosaico da Teodora e do outro lado do seu esposo, do Justiniano. Pouco importante, né? Bem humilde. E aí a gente tem uma construção visual aqui. Como que eu sei, Sophie, quando uma pessoa é santa, quando a gente vê uma imagem? A gente olha para a cara dela e tem alguma coisa ao redor da cabeça. Uma auréola. Então, toda figura sacra, e aí isso é uma construção que a gente vai colocar dentro das artes, e isso pode aparecer na prova de vocês, de uma construção iconográfica. Então, são ícones, são imagens
que vão se tornar grafia, que vão se tornar escrita, vai se tornar conhecimento simbólico. Entendi. Sabe? Então, quando a gente informação vê... é passada claramente. Exatamente, a partir desse halo ao redor da cabeça deles, dessa auréola. Então, de um lado, nós temos, então, o imperador Justiniano. Só simbolizando aqui para quem tá ouvindo, a gente não vendo, né? O halo ao redor da cabeça não precisa ser ali aquela auréola de anjinho moderno, né? Que é bem em cima da cabeça. O desenho vai estar representado como algo atrás Exatamente, da cabeça, que vai circundar a partir do pescoço e vai dar a volta, e o complemento daquele círculo vai ser o pescoço da pessoa. Isso a gente vê, por exemplo, em figuras de Jesus, de Maria. Quando pensa em idade medieval, na hora que você fez isso aqui, deu pra imaginar bonitinho, aquela coisa mais iluminada, clara, aquela assim, coisa meio amarelada. iluminada, eles em destaque, geralmente centralizados. Então, o material que é utilizado também é muito importante, que você falou, é mais claro, e muitas vezes usa-se ouro. É o caso, inclusive, do próprio mosaico de Teodoro. Mais uma vez, humildade. Humildade aqui. Claramente simbolizando a importância, né? A hierarquia. Exato. De um lado, temos, então, o Justiniano, e do outro lado, nós temos Teodora. Eu vou focar aqui na Teodora, né? Por quê? Teodora, ela é a imperatriz, mas ela é a segunda esposa de Justiniano. Ela foi cortesã e ela foi atriz. Se você não sabe o que é uma cortesã, é uma prostituta, né? Ela foi uma mulher do job ali, né? E ela, inclusive, vai ser uma figura muito importante dentro do conselho do Império Bizantino, porque ela vai aconselhar muito o seu imperador, seu esposo Justiniano, nas conquistas, nas batalhas e tudo mais. Então, e ela vai ter também uma luta contra a prostituição, porque é isso, ela vai se tornar quase uma figura, assim, de objetivo de vida, um ativismo, assim, numa época que a gente está falando de uma obra, o Mosaico de Teodora, ele foi produzido entre 526 e 547, já depois de Cristo, já. Mas assim, pode estar falando de 1.600 anos atrás, praticamente, né? Praticamente não, 1.600 anos atrás. Então, a obra coincide justamente com isso. Tá aí uma das referências que pode ser que a UNB coloque, que caia essa obra aqui, pode ser por isso, que está completando 1.600 anos, que... Uma efeméridezinha, né? Entendeu? Uma efeméridezinha assim, pode ser que aconteça? Pode ser. Então, o que a gente tem aqui? Teodora, então, se vocês estiverem vendo a imagem, ela está centralizada. Veja a imagem. Se você não está vendo a imagem, veja a imagem. Exatamente. Ela está segurando um cálice, onde a gente faz uma referência clara à Eucaristia do sangue de Cristo. Do outro lado, Justiniano está segurando uma espécie de cumbuca ali, um bowl, também dourado, onde seria colocado o pão, né, para representar o corpo de Cristo. Então, é o corpo e o sangue de Cristo. E a Teodora e Justiniano, eles meio que estão segurando esse objeto, apontando para cima, porque na parte da abside, que eu falei para vocês, fica Jesus. Então, ela está meio que ofertando isso a Jesus. Ela é a única que está com esse halo ao redor da sua cabeça e ela está acompanhada pela sua corte. A gente tem ao seu lado, então, donzelas à direita, são 5 donzelas à direita. Ao lado direito também de Teodora, e a gente consegue reconhecer justamente pelo halo ao redor da cabeça de Teodora, tem outras 2 mulheres, que são Antônia e Joana, que são da família do Belisário. O Belisário é o general que conquistou a Ravenna. Por ordem do imperador Justiniano, ele conquista a parte ali da Itália, e eles são aqui homenageados nesse... Mais uma vez o poderio político, né? Exatamente. E a influência que a arte tem, inclusive, das pessoas olharem e lembrarem de você, porque você está ali representado. Então, aqui nós temos, então, essas 2 mulheres aqui, da família do Belisário, e ao lado 2 eunucos, né, que são servos ali da Teodora, que fazem parte ali da corte. A gente vê que eles estão abrindo meio que uma cortina, como se eles estivessem abrindo o espaço para que ela pudesse exercer ali o seu poder de imperatriz, e ela está segurando esse cálice. O que chama bastante atenção nesse mosaico é a quantidade de cor amarela, porque tudo é ouro, na verdade. Ela está representada nesse mosaico com joias, com uma coroa, e o mosaico foi feito com peças quadradinhas de ouro, folheadas, enfim. O material mesmo. O material era feito de ouro para que justamente você tivesse essa grandeza e esse brilho, porque
A Vai igreja, a luz. exatamente, a igreja tem momentos que pega a luz, então é para poder reproduzir essa luz celestial que vem até deles. Então, na verdade, essa obra, gente, ela é basicamente para poder legitimar a importância e o poder tanto de Teodora quanto do imperador em relação ao período em que a gente está vivendo. De conquista. E mostrar também que as obras medievais, assim como as obras bizantinas, elas não estão restritas somente à parte oriental, vamos dizer assim, separando o mundo, a partir ali de pensar da península, do Golfo Pérsico, a pensar ali a partir de Istambul, Turquia, para lá, e nem pensar que o medieval só vai se concentrar na Europa, na verdade. Eu acho que o tema de história aí grita, né? Que faz parte da matriz do PAS-1 e você coloca aí na história geral. A gente vai falar ao longo das análises muito de história do Brasil aqui, uma história geral aparecendo contextualizada na obra. E a partir da descentralização da história, a partir da descentralização de quem conta essa história. E não pensar que a construção de conhecimento que a gente tem, ela é restrita somente a um local. A UNB ela gosta muito de descentralizar essa perspectiva eurocêntrica. Quem é que está contando a nossa história de descobrimento? Quem é que está contando a história da arte bizantina? Será que ela só existiu e viveu ali na parte do Império Bizantino? Será que ela não teve influência na parte ocidental ali do Império Romano? Do então ainda Império Romano? Teve sim. O Mosaico de Teodora é um exemplo disso. Está comprovando. Está comprovando. Obrigada por essa análise, prof. É isso, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.